Oi! Olha a tia Sara aqui de novo. Vamos continuar as nossas aulinhas dessa semana. Agora vamos para a nossa aula de geografia. Nós vamos falar sobre as migrações internas. Tia, vamos lembrar o que são migrações? Vamos sim. Migrações são aquelas pessoas que se deslocam só que dentro do seu país. Elas não saem de dentro do seu país. Por exemplo, aqui nós temos o Brasil, que é o nosso país. Se eu saio da minha cidade e vou morar em outro lugar, eu sou uma migrante, tá bom? Eu migrei lá da minha cidade para essa. Eu, por exemplo, tá bom? Vocês abram o livro na página 244 e me acompanhem. Nosso assunto é bem curtinho, porque é muito simples e a gente já falou um pouco sobre eles no mês passado. Nós falamos sobre as imigrações com I, as emigrações com E e as migrações com M, que são essas, as migrações internas. Internas, o nome já diz, é ali dentro, só naquele lugar, só naquele país. As migrações internas são aquelas pessoas que se deslocam dentro do seu país, tá? Podem mudar de cidade, de estado, de município, do que for. Só que não podem sair de dentro do seu país. Mas claro que isso não dá, né? Vamos lá, gente. Deixa eu botar aqui. Olha que interessante. De cada 100 brasileiros, 40 estão vivendo fora do município em que nasceram. Por que será que essas pessoas saíram do lugar que nasceram? Será que é porque elas quiseram? Aconteceu alguma coisa triste? O que a gente vai descobrir? É o que a gente vai descobrir, tá? A gente vê aqui no mapa que eles estão saindo das regiões Sul, Sudeste e Nordeste. Observem no mapa, tá? Que eles estão saindo das 3 regiões, do Sul, do Sudeste e do Nordeste. Lembrando que isso aí é o fluxo migratório no século XX. Eles saíram dessas regiões e foram para as regiões Centro-Oeste e Nordeste. Tia, mas aí também tem o Sudeste. Sim, tem algumas pessoas que saem do Sudeste para a região Centro-Oeste e Norte, só que também tem aquelas pessoas que vão para a região Sudeste, tá? Então ele está aí na entrada e saída de pessoas, essa região está presente. E aí nós vamos descobrir por que isso acontece. Mais uma vez, nós temos uma imagem que traz o conceito simples, a definição simples de migrações internas. São pessoas se deslocando, como vocês podem ver, de regiões, de seus estados, de suas cidades, seus municípios, só que dentro do país, não saem do país. Por favor, gente, não dá para errar essa, não é isso? Esse deslocamento, essas migrações internas, se dão por 2 aspectos. Os aspectos econômicos. Economia, como nós vemos aí na imagem. O que vocês imaginam que sejam esses aspectos econômicos? Nós temos aí na primeira imagem pessoas com sua carteira de trabalho, vários cidadãos, não é isso? E aí na outra nós temos homens em cima de moedas que vão do menor para o maior. Gente, é justamente isso, muito simples. Os fatores econômicos que as pessoas saem de sua cidade para buscar
abrigo em outra cidade é justamente por falta de emprego, tá bom? Elas não acham empregos na cidade delas, ou o emprego que acham é com o salário lá embaixo. Como nós vemos aí nessa imagem, o salário tá lá embaixo. Se eu for morar lá na outra cidade, eu tenho condições de ganhar um salário mais elevado. Os fatores econômicos que levam as pessoas a saírem da sua cidade de origem, que nasceram, são esses: a falta de trabalho, ou se tem um trabalho, o salário ainda é muito baixo e eles vão se arriscando em cidades desconhecidas, sofrendo para uma busca de condições melhores, tá bom? E aí nós temos também os fatores naturais. Nós temos dois fatores: ou ela se muda por um fator econômico ou pelo fator natural. Os fatores naturais são aquelas coisas que vêm da natureza. Por exemplo, nós temos queimadas, inundações. Quando a gente vê no jornal, várias pessoas têm que se mudar das suas casas porque é uma área de desmoronamento. Aí nós temos a imagem do lado, a inundação, foi aquela de Brumadinho, que passou muito, gente, foi muito triste, né? O que aconteceu. E aí essas pessoas tiveram que migrar, ou seja, elas saíram de onde estavam e foram morar em outras cidades, em outros locais. E aí, natural é aquele que vem da natureza, tá bom? Não é a pessoa que escolhe, não é porque ela quer. A natureza são coisas naturais que acontecem, que faz com que ela se desloque, tá certo? Temos também aqueles exemplos de tsunamis, aquelas pessoas que moram perto do mar, que a gente vê que quando vem os tsunamis alaga tudo, morre muita gente também. É um dos exemplos também de fatores naturais, tá bom? Então essas pessoas são obrigadas a migrarem. E aí nós temos também as migrações do espaço rural para o urbano. Nos próximos vídeos a gente vai adentrar mais um pouquinho nesse assunto, tá? Por que que isso acontece? Mas vamos lá prestar atenção nesse gráfico. O Brasil, a população rural e urbana dos anos de 1940 ao ano 2000. Nós temos aí, olhem a legenda aí embaixo, tá? Por favor. Nós temos aí a listinha de azul, que é a população a urbana, tá? E aí nós temos de laranja a população rural. Podemos ver que no ano de 1940, a população rural era muito maior do que a urbana. Vejam que o rural está lá no 70 e o urbano está lá no 30. Então, nós temos uma diferença muito grande. O que isso quer dizer? No ano de 1940, as pessoas moravam mais na zona rural do que na zona urbana. Zona rural são interiores. Zona urbana são cidades. Sabem disso, né? E aí, o tempo foi passando e entre o ano de 1960 e o ano de 1970, nós vimos aí que elas se cruzaram. A zona rural desceu e a zona urbana subiu. Lembrando que a urbana é a azul e a rural é a laranja. Então, a partir desse ano, entre 1960 e 1970, elas se cruzaram e houve essa troca. As pessoas decidiram que não queriam mais, não dava mais para morar na zona rural, nos interiores. E aí decidiram migrar, prestem atenção, com M-I, migrar, não é
imigração e nem é migração, é migração. Ou seja, dentro do mesmo país, nós estamos focando nisso. E a partir desse ano, entre 1960 e 1970, houve essa troca. As pessoas decidiram que iriam morar, a gente vai ver nas próximas aulas, nos próximos vídeos, o que fez isso acontecer, tá? Só que por enquanto nós temos que entender esse gráfico, que é basicamente isso. Mais uma vez, em 1940, a população rural era maior do que a população urbana. Entre o ano de 1960 e 1970, isso mudou. As linhas se cruzaram. Observem bem. Se você fizer uma linha reta, observem que o cruzamento está entre o ano 1960 e 1970. Houve essa troca. As pessoas foram... a população ficou maior. Na população urbana, elas decidiram morar nas cidades, digamos assim. Depois a gente continua mais sobre esses assuntos. E a população rural diminuiu muito, tá bom? E é só isso, gente, por hoje. Na próxima aula a gente continua nesse assunto, tá certo? Façam as atividades bonitinho, que nem está no roteiro. Com letras legíveis, com cuidado para não rasurar o livro, tá certo? Um beijo e até a próxima!